13, 8 a 9. O seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Vou ler o 10 também. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Saul foi salvo. Eu vou explicar o contexto dessa história também para vocês entenderem. Samuel deu uma palavra para Saul: Saul, vá para tal lugar, espere-me 7 dias, e eu oferecerei um holocausto. E eles estavam na iminência de uma nova guerra. Ele precisava de homens ao redor dele. Ele precisava de um exército. Era um rei, mas o seu reinado estava sendo consolidado. O seu trono estava sendo consolidado. Houveram em outros momentos pessoas que discutiram, falando que ele vai governar a gente. Mas depois da primeira vitória, esses homens foram calados e foram silenciados. Mas ele recebeu uma ordem direta de Samuel. E é interessante observar. Os 7 dias estavam começando a passar. E aí no terceiro dia, algumas tribos começaram a debandar de soldados. E aí no quinto dia, outras pessoas disseram: esse cara está demorando demais, foram embora e foram deixando Saul. Quando foi chegando no sexto, no sétimo dia, Saul começou a ter uma sensação na sua alma, que é o que nós muitas vezes chamamos de transferência, em alguns casos, ou em outros casos, é a janela bíblica. É quando coisas que estão no nosso conteúdo interior vêm à tona, quando nós somos provados em meio às dificuldades e as feridas da nossa alma começam a brotar, voltar às nossas lembranças, nós sentimos coisas a qual na verdade nós não se resolvemos dentro de nós, e elas passam novamente a nos incomodar. Essas são as feridas da alma. E olha o que Saul fez. Ele começou a ter medo. Ele começou a perceber que estava ficando sozinho. Ele começou a pensar: eu vou perder essa guerra. Mas aquele que tem uma alma sarada, ele não sabe que Deus tem o controle de tudo. Gideão tinha um número enorme de pessoas, e era antepassado dele. Ele poderia ter olhado isso na história. E ao invés de Deus falar: vou usar todos esses homens aí, bota esse pessoal para beber aí. E o pessoal que bebeu do jeito que Deus escolheu, 300 homens, ele reduziu um exército de milhares para 300 homens. É só isso aí que eu preciso. E com aqueles 300 homens, Deus venceu uma guerra. Deus nunca vence batalhas pelo número do exército. Ele vence as batalhas da nossa vida e dos propósitos dele pelo Espírito do Senhor, porque ele tem poder. Agindo Deus, quem impedirá, diz o profeta. Aquele que tem uma alma sarada consegue entender e aceitar as palavras de Deus, que Deus tem poder para cumprir aquilo que ele promete. E se o profeta Samuel disse para Saul: faça isso, ele deveria ter na sua alma a tranquilidade de que aquilo, sendo uma palavra do Senhor, seria cumprido e tudo daria certo conforme a vontade do Senhor. Mas é nesses momentos, oh aleluia, em que a ferida da alma começa a aparecer, a nos tirar do caminho do Espírito, assim como muitas vezes acontece com a gente. As dificuldades e as provações começam a vir, os sentimentos começam a brotar, as feridas que antes estavam no passado, nós procurávamos esquecer, de repente começa a chegar de novo. Talvez uma pessoa frustrada com um relacionamento passado começa a ver uma coisa que é semelhante àquele relacionamento que viveu. Ele fala: eu vou sair desse relacionamento, vou sair fora, porque isso daí está errado, eu já vi essa história, eu não quero passar isso de novo. Mas na verdade aquilo está acontecendo só na cabeça da pessoa. Aquilo é uma transferência, ele está vivendo de novo todas as emoções ruins que não foram saradas. Ou talvez foi outra coisa dentro da sua alma, talvez foi um complexo, alguma coisa na sua infância, e começa a surgir. Ele fala: eu não quero viver isso de novo. Ele não consegue perceber que na verdade ele está sendo provado por Deus. E Saul fez a pior das escolhas. Ao invés de ele escolher andar no Espírito, andar numa novidade de vida, naquilo que Deus estava prometendo e falando, ele resolveu dar ouvidos à voz da sua alma. E com medo, graças ao seu antigo complexo de inferioridade, de se achar incapaz, de olhar para si como inferior a como realmente é, aquilo volta à tona.
ele começa a tentar fazer de todas as formas possíveis, inclusive erradas, que não eram a direção de Deus, para fazer com que aqueles homens continuassem ali, porque ele precisava dos homens, ele precisava do exército. Mas o que estava movendo ele, na verdade, era o sentimento da sua inferioridade, era a sua alma adoecida. E aí o que acontece? Ele vai e faz um sacrifício. Isso não era permitido a qualquer pessoa. Sacrifícios só poderiam ser feitos por sacerdotes e santificados e consagrados, limpos cerimonialmente. Por isso Samuel falou: vai e espera, porque quem tinha que fazer isso era Samuel. Ele cedeu à pressão do povo que estava falando. Ele começou a dar ouvido à voz dos homens e se divergiu da vontade, da direção de Deus, por causa da voz da sua alma. Você consegue perceber? O ambiente endurecido, aquele povo que já era independente de Deus, que tinha uma dificuldade, era um ambiente que gerou a pressão numa pessoa que foi escolhida, foi ungida e foi transformada no Espírito, mas que na sua alma também não era tratada. Juntou a fome com a vontade de comer. Juntou uma alma adoecida com um ambiente que veio ali distorcer, e aquela pressão ele não aguentou, ele não resistiu, ele não obedeceu a Deus, ele desobedeceu, fazendo ele mesmo um sacrifício impuro que ele não poderia fazer. E quando Samuel chegou ali, ele disse: por que você fez isso? Agora fica sabendo que porque você desobedeceu ao Senhor, o seu reino vai passar com você. Essa é uma das grandes derrotas que muitas vezes acontecem na vida de alguns crentes, infelizmente. Entendeu? É uma coisa a qual todo mundo é passível, mas que muitas vezes nós não conseguimos entender na vida de um líder. Muitas vezes, para sermos líderes, para recebermos a unção do Senhor, para exercermos um chamado no ministério, nós temos que estar preparados. A nossa alma tem que estar tratada. Nós temos que ser curados. Nós temos que passar pela prova. Paulo disse para Timóteo: olha, na hora de você escolher presbíteros, sejam eles primeiramente provados. Se forem aprovados, então venham exercer o seu ministério. E muitas vezes nós queremos porque queremos. Eu já fui vítima disso, de querer, eu quero fazer aquilo que Deus prometeu vai fazer na minha vida, eu quero. E aí, a gente não está preparado. Ainda tem um monte de mazela na nossa alma que precisa ser retirada. E quando vem a primeira prova, a primeira pressão, o que faz? A gente sucumbe, a gente desobedece e acaba muitas vezes passando por consequências severas, como aconteceu com Saul. Ele começou a perder, já foi profetizado que o seu ministério seria retirado dele. Ele perderia o seu ministério. Foi uma palavra muito dura. É uma coisa que na verdade nós precisamos entender. Nós somos renovados do Espírito e somos salvos por causa de Cristo Jesus. Mas para sermos usados, nós temos que estar preparados. Para sermos usados, nós precisamos ser libertos. Nós precisamos ser curados. Porque se chegar o momento da prova, que as lideranças sempre passam por maiores, pelas batalhas espirituais que são enormes, e nós cedermos, nós vamos dar mau testemunho, e nós corremos o risco muitas vezes de perder a unção na nossa vida, de perder o ministério, de cairmos, de sermos condenados. Como diz Paulo: não seja neófito aquele que for exercer o ministério, é uma pessoa nova convertida, para que não incorra na condenação de Satanás. Essa é a condenação de Satanás. E aí o que acontece com Saul é ainda mais forte. Eu vou falar para vocês sobre Gálatas 1:10. Eu vou apenas comentar esse verso, porque eu acho ele muito forte, que ele mostra o motivo pelo qual essa decisão dele foi errada. Efésios. Em Gálatas 1:10 diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse é um grande problema, do qual as pessoas muitas vezes, e o povo, aquele que é independente de Deus, não consegue compreender.
Deus não governa por meio de democracia. Deus não faz uma votação e escolhe aí a maioria. Esse é um novo modelo de governo atual aqui para a Terra, tá? Para os céus, o governo sempre foi mesmo. Ele é autocrático, não é democrático. Ele é centrado em Deus. Deus não pede nada a ninguém. Deus manda. Ele é Senhor. Ele é Rei de reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele tem o governo da terra nas mãos dele. É por isso que ele é poderoso para nos livrar. É por isso que ele é poderoso para nos salvar. É por isso que ele está no controle das nossas vidas. É por isso que muitas vezes ele não deixa que alguma coisa na sua vida que você está pedindo muito a Deus chegue nas suas mãos imediatamente. Você está achando que é porque Deus não está te vendo, Deus está ouvindo a sua oração, Deus não quer te atender, Deus não quer ser bom contigo, Deus esqueceu você. Mas é porque se Ele der isso agora, isso vai acabar com a sua vida. Você não vai saber administrar a promessa. Você não vai estar preparado para suportar a provação. Ele está no controle da sua vida porque Ele é Deus e Ele sabe o que você é capaz de suportar agora. Oh, aleluia! Oh, Santo Deus! E as pessoas acham que aqui no reino de Deus é assim. As pessoas têm que fazer votação. E para Samuel não era assim, para Paulo não era assim. Paulo não tinha essa doença na alma. Depois de ter os problemas, mas isso não. Ele falou: eu não procuro agradar homem nenhum. Se eu fosse para agradar homem, eu não serviria serviço. Ele vivia em constante contradição com os judeus. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado inúmeras vezes. Diz a Bíblia que, se eu não me engano, foi 3 vezes apedrejado, ou 5, e 5 vezes ele foi açoitado com aparentando de açoite menos uma. Ele foi perseguido